Olá, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. E eu estava meditando na palavra e o Senhor falou muito ao meu coração e ele me deu o seguinte tema: todos os caminhos levam a Deus, verdade ou mentira? Muitas pessoas afirmam isso, que todos os caminhos levam a Deus. Mas será que é isso que a palavra nos diz? Bom, eu vou ler para vocês João 14, que é onde está a nossa resposta, e vou lendo um versículo e vou explicando, para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá bom? Bom, qual era o contexto aqui? Jesus sabia que ele iria morrer, que ele iria para a cruz, e ele estava preparando ali os seus discípulos, porque ele sabia que aquele momento de cruz seria um momento difícil para os discípulos, onde até mesmo alguns deles, alguns dos discípulos, iam começar a achar que estava tudo perdido, que aquele que veio para salvar acabou morrendo, né? Jesus conhece, amados e amadas, o nosso coração, Jesus conhece a nossa mente, ele sabe tudo o que nós pensamos, o que nós sentimos, como nós vamos reagir em determinadas situações. A palavra de Deus chega a dizer que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus não faz nada sem antes avisar, né? Vê que quando ele foi para destruir Sodoma e Gomorra, pela maldade, pelo pecado de Sodoma e Gomorra, ele avisou antes a Abraão, né? Olha só, esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que se importa comigo e com você. E ele sabia que os discípulos iriam ficar abalados quando vissem ele ir para a cruz, né? E ali Jesus começa a falar com os discípulos assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vou explicar aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês vão ver algo que para vocês vai ser difícil, vocês irão ver algo que para vocês vão pensar que é o fim. Mas continue crendo em Deus e continue crendo em mim. É o que Deus fala para mim e para você nesta manhã. A situação que você está passando ou que você pode passar em algum determinado momento pode estar muito difícil, pode até estar dizendo que é o fim, mas se você continuar crendo em Deus e buscando em Deus através de Jesus, você vai ter vitória. Então não fique com o coração pesado, turbado, mas busque em Deus, né? Continuando. Aí Jesus falou assim para eles: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui Jesus está falando que ele iria partir para o Pai, mas que ele iria voltar para pegar o seu povo. E essa promessa continua de pé. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele subiu e agora ele vai voltar de novo para buscar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. E voltando, né? Diz assim, no 4: e vós sabeis o caminho para onde vou. Aí que começa, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, irmãos, está a nossa explicação. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Na verdade, só tem um caminho que leva a Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar até o Pai. O que acontece é que, na verdade, existem muitas religiões. E em todas as religiões, irmãos, todas as religiões, é o homem querendo se achegar a Deus, mas da maneira dele. O homem quer se achegar a Deus, mas não como Deus quer. O homem quer se achegar a Deus
fazendo a sua própria vontade e começa a criar várias religiões. Mas Deus nos ensina que se nós queremos chegar até Ele, é através de Jesus Cristo. E continuando aqui, veja, se você for um pouco mais abaixo, você vai ver. Olha o que Jesus fala com os discípulos, porque aquilo que Jesus falou com os discípulos é para nós hoje. Diz assim: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conhecedes e tendes visto. Ou seja, aqueles homens andavam com Cristo, viam as maravilhas que Cristo fazia e ainda não tinham entendido que ele e o Pai eram um. Jesus e o Pai eram um. Eles tinham unidade, eles eram um. Eles eram parceiros na obra. E aquele povo andava com Jesus, aqueles discípulos andavam com Jesus e não entendiam a profundidade. E ele disse, e replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Olha só. Aí Jesus fala assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, olha só. Aqueles discípulos andavam com Jesus e não entendiam que Jesus e o Pai eram um só. Preste atenção, meus amados, isso é muito importante. Porque muitas das vezes nós andamos com Jesus e não conseguimos entender a profundidade de quem é Jesus, de quem é Ele na nossa vida, daquilo que Ele pode fazer por nós e daquilo que Ele quer fazer por nós. Naquele tempo, Jesus andava com eles fisicamente. Hoje, Jesus não está conosco fisicamente ainda, porque chegará o dia que Ele voltará, levará o seu povo para si e nós estaremos juntinhos dele fisicamente também. Porém, irmãos, hoje a maneira de se conhecer a Jesus, a maneira de se conhecer a Deus, é lendo, examinando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não há outro caminho de se conhecer a Deus a não ser por meio de Jesus. E não há caminho para se conhecer a Jesus a não ser através da palavra. É a palavra que nos edifica. É a palavra que nos traz vida. Irmãos, nós temos que aprender a ser como os bereanos. Quem são os bereanos? Paulo foi lá em Bereia levar a palavra de Deus, e enquanto Paulo estava lendo a palavra de Deus, eles estavam ali também lendo, examinando para ver se o que Paulo estava falando era verdade. É por isso que muita gente hoje é enganada, porque não tira um tempo para meditar na palavra, para orar, para pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento, o que quer dizer essa palavra? Senhor, eu estou em tal situação, me dá discernimento para essa situação, como eu devo agir? Irmãos, Deus, Ele é Deus de detalhes. Ele é Deus que Ele quer agir nas mínimas coisas, mas Ele só está esperando a mim e a você. Porque o Evangelho não é o homem indo a Deus, mas é Deus primeiro indo ao homem, mostrando o caminho ao homem e ao homem seguindo esse caminho. Primeiro passo, irmãos, é nos arrependermos, é olhar, né, para nós mesmos, reconhecermos quem somos e entendermos que precisamos do Senhor em nossa vida. Segundo, examinar a palavra, orar, pedir a direção de Deus até para aquilo que você acha que você é capaz. Tem coisas que a gente, não vou pedir a direção de Deus não, porque isso aqui é coisa que eu posso fazer. Você pode fazer, mas você não sabe qual vai ser o resultado. A nossa visão é limitada. Por isso que nós devemos perguntar ao Senhor qual atitude tomar, o que fazer, porque Ele vai nos direcionar. E na direção de Deus nós teremos a resposta certa. Então, Evangelho é Deus vindo até o homem e mostrando ao homem o caminho que ele deve seguir. Isso é Evangelho.
Então, busque a Deus, busque conhecer a Deus através de seu Filho Jesus Cristo, através da palavra. E quando você buscar ao Pai com todo o seu coração, através de Jesus, você terá o Espírito Santo de Deus na sua vida que te guiará, que te mostrará o caminho. E você, com certeza, a partir do momento em que você aceitar a Jesus na sua vida, aqueles que ainda não são cristãos, e aqueles que já são cristãos, mas se posicionarem em buscar a face do Senhor em todo o tempo, em todas as decisões que for tomar, colocar o Senhor na frente, pedir a direção, nós tomaremos atitudes mais assertivas e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe você nesta manhã. Se essa mensagem te ajudou, peço que você compartilhe, tá bom? Me ajude a ser um agente missionário, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe, a paz.